Olá, meu nome é Rafael Guarato e essa audioleitura faz parte do terceiro Seminário Internacional de Histórias de Danças, contemplado pelo Edital de Ações Formativas em Goiás, da Lei Federal Paulo Gustavo, e gerenciado pela Secretaria de Cultura do Estado de Goiás. Essa é a audioleitura do texto intitulado Histórias de e para a Dança Contemporânea, repensando a pedagogia da história da dança na e a partir da periferia, da autora Hannah Harvinen. O texto faz parte do dossiê temático publicado na Revista Brasileira de Estudos em Dança, no volume 4, número 8, de 2025, das páginas 4 a 41, e foi escrito originalmente em inglês e traduzido por mim, Rafael Guarato. A doutora Hannah Harvinen trabalha como professora universitária no Instituto de Pesquisa e no Centro de Pesquisa em Artes Cênicas da Academia de Teatro da UniArts, Universidade de Helsinki, na Finlândia. O texto inicia com o subtítulo O Passado Dançado. Os bailarinos aprendem a história da dança através da prática da dança em espaços, estúdios ou escolas, que geralmente precedem qualquer ensino superior em dança. Em outras palavras, a compreensão dos bailarinos sobre a história da sua prática e o seu valor em relação a outras danças e práticas culturais lhe é ensinada principalmente na e através da prática da dança por professores que têm um interesse particular na sua própria prática e que, geralmente, não possuem diplomas em historiografia crítica ou teorias acadêmicas sobre a produção de conhecimento. Por esse motivo, a dança é frequentemente considerada uma tradição oral, na qual o conhecimento é herdado das gerações anteriores sem recurso à escrita, ou na qual a escrita ou mesmo a linguagem são secundárias em relação à compreensão corporal e experiencial. No entanto, a ênfase na oralidade e na história oral, eu devo dizer na corporeidade e na história corpórea, torna muito fácil descartar acriticamente o papel que as instituições ou os ambientes de aprendizagem desempenham na transmissão de formas específicas de compreender a dança e seus contextos locais. Os ambientes de aprendizagem têm sempre as suas próprias histórias, e as instituições impõem sempre julgamentos de valor, agendas ideológicas, políticas e preferências estéticas às práticas corpóreas. Essas histórias não oficiais e não escritas correspondem a perguntas sobre as suas origens. Quem dançou essas danças pela primeira vez? Onde e por quê? Elas delineiam genealogias, que são os especialistas que conhecem a história e a prática como ela é hoje. Na maioria dos casos, elas são representadas como verdades imutáveis, mas, quando analisadas mais de perto, são tudo menos isso. Embora eu esteja escrevendo a partir do contexto de uma escola de arte no norte global, mesmo no sul global, especialmente em ambientes de aprendizagem de dança igualmente apoiados pelo Estado, as histórias da dança tendem a ser superdeterminadas pela branquitude dos quadros institucionais e teóricos, que fornecem aos professores suas acreditações e qualificações pedagógicas, seus materiais didáticos para relacionar o passado ao presente e maneiras de pensar e valorizar a dança por meio de construções ideológicas como o capitalismo ou o Estado-nação. Ao analisar algumas histórias influentes que afirmam contar a história da dança, não os manuais de dança, mas livros que argumentam representar todos os tipos de dança, aponto para a branquitude não marcada dos quadros teóricos usados para canonizar o que é valioso na dança. Como a branquitude do modelo histórico não é marcada, ela domina inconscientemente as afirmações dos dançarinos sobre o passado e o presente da dança, de maneiras que favorecem as danças da Europa e da neo-Europa. Ou seja, estados colonizadores de maioria branca que reproduzem o imperialismo da Europa do século XIX. Para dar um exemplo concreto, na reunião de 2024, de um grupo de pesquisa chamado Coreografia e Corporeidade, que foi realizado em Manila, a pesquisadora Shen Yaping observou que ela teve que descolonizar a sua mente ao ter que recusar a expectativa de que um filósofo como Deleuze seria mais adequado para compreender a dança contemporânea em Taiwan do que Zhuangzi,
que é um intelectual asiático, cujos textos, como os da filosofia taoísta em geral, questionam precisamente os conceitos usados pelo coreógrafo e pelos dançarinos que ela analisava. A experiência de Shen reforça o argumento do autor Hamid Dabash, de que a filosofia como disciplina tende a limitar-se a uma genealogia particular, que é branca, onde as tradições filosóficas de fora da Europa, nesse caso o taoísmo, são excluídas da disciplina propriamente dita, por serem indecifráveis devido a uma genealogia que não remonta à Grécia Antiga. Como o projeto acadêmico dos estudos da dança requer ferramentas metodológicas e as instituições do ensino superior privilegiam a genealogia branca da filosofia e a Grécia Antiga como ponto de origem, a branquitude não marcada da filosofia reforça a legitimidade da investigação acadêmica sobre a dança e restringe essas investigações a marcos teóricos brancos. Descolonizar a mente significa repensar o papel da filosofia e dos quadros teóricos no discurso em torno da prática corporal, incluindo reconsiderar como as danças do passado e do presente são descritas, analisadas e representadas. Qual é, por exemplo, a relação entre os quadros conceituais com os valores e histórias locais? De quem é a linguagem que está sendo usada para fazer a descrição e por quê? Boaventura de Souza Santos, num texto de 2018, chamou a mentalidade eurocêntrica, também evidente nos quadros institucionais e teóricos da história e da pedagogia da dança. Ele chamou isso de epistemologias do norte. Ele argumenta que as epistemologias do norte enfatizam o sujeito racional em detrimento do conhecimento sensorial, experiencial e corporal, para justificar a linha abissal que a epistemologia cria entre o colonizador, o humano, e o colonizado, o outro. Na disciplina acadêmica chamada Estudos de Dança, esse imperativo epistemológico é evidente na exigência de primeiro criar uma prática cultural chamada dança, separada das práticas chamadas música, teatro e assim por diante. E em seguida, dividir essa prática entre artistas profissionais e valorizados, como superiores aos demais, as formas discutidas como meramente uma tradição ou passatempo, mesmo quando são praticadas nos mesmos espaços que as danças chamadas artísticas. Com a igual dedicação de seus praticantes, finalmente, tende a elogiar os autores nomeados das primeiras quando eles se apropriam das últimas na produção artística autoral, separadas do seu contexto, incluindo a violência política e cultural em que algumas dessas práticas corporais surgiram inicialmente. Como Joan Kalinemoku observou há mais de meio século, essa separação da dança artística como uma forma superior de dança teve um impacto profundo na forma como a dança é pesquisada e descrita. Ainda hoje, os escritos críticos e acadêmicos tendem a reservar o discurso estético da dança para a dança artística, e tudo o mais é relegado ao domínio da etnografia, ou da etnocoreologia. Embora estejam sendo feitos esforços deliberados para desmantelar essa divisão, ela ainda é muito evidente no discurso acadêmico, nas associações científicas, nos programas de ensino superior e nos catálogos das editoras, sem mencionar o discurso público das resenhas ou artigos de destaque na imprensa, ou a dança como aparece nos reality shows de televisão. A arte, tal como o pensamento, continua a ser definida pela sua proximidade com a branquitude, e na dança, essa proximidade significa aderir a ideias eurocêntricas sobre dança, nas quais existe uma separação entre o bailarino e o público, levando as práticas de dança a procurar um certo tipo de relação espaço-público como emblemática da arte. As principais instituições do norte global ainda definem o que se qualifica como arte e o que, nas práticas que buscam ser rotuladas como arte, é entendido como novo e interessante, a vanguarda da dança e dos estudos de dança. Como resultado, foi demonstrado pela pesquisadora Ananya Chatterjee, embora todos os tipos de dança sejam contemporâneos, no sentido que ocorre no aqui e agora, apenas certas práticas artísticas, sempre brancas, são definidas como dança contemporânea. A forma de vanguarda que é então definida como a maior importância para o futuro de toda a dança. Além disso, a vanguarda é sublimada em algo simultaneamente efêmero,
exigindo que o capital esteja fisicamente presente na metrópole para ver o trabalho realizado no momento e participar imediatamente do discurso, e de valor duradouro, uma referência canonizada contra a qual a novidade e a originalidade de todos os trabalhos futuros são avaliadas. O acesso à vanguarda, em outras palavras, também define quais estudos acadêmicos compartilham as qualidades da vanguarda, tornando esse tipo de estudo acadêmico sobre dança um domínio de estudiosos ricos e privilegiados do centro, no sentido de metrópole, que definem esse centro por meio de seus estudos acadêmicos. A vanguarda da pesquisa acadêmica em dança toma emprestado o manto da filosofia, com as mesmas exclusões e preconceitos eurocêntricos. O centro que a vanguarda cria está sempre enredado nas entranhas purulentas do império. A pesquisa sobre a história da dança depende igualmente de instituições que aderem à epistemologia do norte. Organizações de memória, como arquivos e empresas fundadas em torno de um indivíduo ou grupo específico. Escolas e instituições de dança que oferecem acreditação, certificação, incluindo pós-graduações que legitimam os esforços acadêmicos, órgãos de financiamento, editoras e associações que elevam determinadas histórias como importantes. Em outras palavras, os cânones da arte não são independentes da acumulação capitalista. A história da dança, sejam elas corporais, orais ou escritas, perpetuam divisões entre diferentes legados, formas e imperativos pedagógicos da dança, ensinados às novas gerações e situações pedagógicas. Independentemente de como a formação pedagógica ou a profissionalização são legitimadas localmente, essas hierarquias são sempre evidentes nos currículos e nos livros didáticos, o que constitui uma dança específica, forma, o estilo, o gênero. Quais danças têm valor especial? Arte, cultura, patrimônio? Quais histórias são contadas como exemplares? Que exercem autoridade, são escritas por especialistas? Quais são as maneiras corretas de adquirir conhecimento especializado nos detalhes de uma dança? De uma perspectiva meta-histórica, o discurso acadêmico sobre a história da dança ainda deve muito a certos livros do início do século XX, da Nova Europa, principalmente obras em inglês, a língua hegemônica dos estudos de dança. Como é típico das ideias eurocêntricas da academia, as primeiras autoridades em dança procuraram justificar o que viam como um importante campo emergente, citando estudiosos eminentes que haviam feito referências à dança e à dança em seus trabalhos. O paradoxo aqui era que muitos desses estudiosos eminentes, como Havelock Ellis, faziam referência à dança para defender a eugenia e o racismo pseudocientífico. Eles, por sua vez, faziam referência, ou no caso de eles, privilegiavam abertamente histórias anteriores e brancas na dança. É certo que alguns dançarinos defendiam abertamente a eugenia, optando por citar essas histórias explicitamente racistas, mas na maioria das vezes, a citação não marcada de conhecimentos especializados, não marcados como brancos, criou uma ideologia hegemônica em que a dança sempre culminava em práticas brancas. Mesmo quando o discurso discutido era relevante para a história da dança, mudava com as mudanças nas preferências estéticas. A seguir, eu demonstro que, ainda hoje, as histórias representadas pelos livros didáticos de dança repetem inconscientemente argumentos e estruturas que se originaram como justificativas racistas para uma determinada prática corporal branca como verdadeira arte. Em outras palavras, há, para desenvolver o argumento do musicólogo Philip Well, uma estrutura racial branca para pensar e escrever sobre a história da dança que, em minha opinião, precisa ser questionada e contestada para que a dança inclua verdadeiramente uma variedade internacional de criadores e práticas. E para que os estudiosos da dança discutam essas práticas sem tropeçar nas normas e expectativas neo-europeias. Aqui inicia um segundo subtítulo, que se chama Arte, autoridade, autoria. Como Robin Lakes destacou, as práticas de dança artística do norte global há muito cultivam uma tradição de mestre e professores, uma relação que sempre perdura entre o mestre como professor, na qual as práticas pedagógicas autoritárias são subsumidas sobre a pretensa novidade revolucionária ou importância histórica da obra coreográfica ensaiada e reproduzida pelos bailarinos. Com algumas ressalvas,
Veja esse autoritarismo como legado da concentração da autoria na figura do coreógrafo individual, característico da virada do século XIX para o século XX, entrelaçada com um novo tipo de compreensão da obra dançada como um ideal planejado pelo coreógrafo-autor nos mínimos detalhes, mas também separando a tarefa do coreógrafo da pedagogia da dança. Nas primeiras décadas do século XX, essa compreensão da autoria e da dança centrada na coreografia mudou a compreensão de uma obra de arte na dança, que antes se concentrava nos poderes interpretativos e nas habilidades particulares dos bailarinos, para um ideal abstrato de intenção autoral do coreógrafo, apoiado por publicações escritas pelo e sobre o coreógrafo-autor. Simultaneamente, o dançarino, anteriormente foco das críticas e histórias, passou a ser visto como um mero executor imperfeito do trabalho do coreógrafo. A autoria coreográfica distinguiu a dança, que era a arte da dança, que não era arte, ajudando a reforçar a hierarquia segundo as quais apenas a dança artística merecia consideração filosófica e estética. Nessa prática corporal e temporal, a repetibilidade do ponto de referência histórico da grandeza passada exigia um esforço historiográfico e teórico de reforço do cânone das obras-primas e de seus engenhosos autores. Esse reforço seguiu 3 caminhos. Primeiro, no final do século XIX, o objetivo dos sistemas de notação, que é igual à partitura na música, mudou de uma ferramenta de mestre para a dança comercializar suas danças e os dançarinos especialistas em notação, que para preservar as obras encenadas dos coreógrafos. Esse projeto de preservação da grandeza do passado deixou de lado a antiga história oral da transmissão de dançarino para dançarino e considerou algo necessário, mas essencialmente não confiável. No entanto, como a maioria dos dançarinos não sabia ler a notação, a reprodução das obras-primas do passado também atribuiu a tarefa de guardar a intenção autoral do gênio original ao repetidor, uma pessoa nunca acreditada, mas que atuava como intermediária entre o espírito do original e os mortais corpóreos que adoravam o altar do autor. A intenção do autor foi reforçada por uma segunda trajetória de autobiografias, especialmente importante para mulheres brancas que buscavam reconhecimento como autoridades de dança, além da forma hegemônica do balé. Inspiradas no novo gênero de entrevistas como retratos de celebridades, em revistas de jornais populares, esses livros eram manifestos na prática artística, separados da tradição pedagógica dos mestres de dança. Esses livros autobiográficos focavam mais na pessoa da artista do que em suas pedagogias, em objetivos estéticos e sociais, em vez de treinamento em dança ou detalhes de composição coreográfica. A terceira trajetória foi a criação do espectador conhecedor, o crítico, o estudioso, o historiador. Evidente em um novo gênero de literatura sobre dança, voltado para o público em geral. Isso incluía autobiografias de bailarinos que aspiravam à grandeza, bem como relatos autorizados sobre a história e as práticas atuais da dança, tornando os autores dessas obras os árbitros do valor da dança. Como em todas as artes, o discurso emergente elevou cada vez mais os homens a posições de poder e influência, uma vez que as oportunidades de emprego, as normas sociais, as práticas de crítica e as teorias filosóficas sobre o gênio favoreciam os autores masculinos. Embora a notação da dança tenha caído em desuso comparado ao uso do registro em vídeo, a necessidade econômica da coreografia protegida por direitos autorais rapidamente se tornou normativa para as companhias de dança, em festivais de dança e na crítica, resultando em processos judiciais sobre direitos autorais relativos a legados coreográficos e sequências de passos. Os direitos autorais separaram ainda mais a dança artística de outros tipos de dança, tendo como única função isolar apenas certas danças, como arte, e outras danças que tinham autores e apresentavam obras reconhecíveis dentro do sistema capitalista. Algumas vozes minoritárias dentro desse modelo eurocêntrico de fazer arte resistiram ao desejo por um gênio singular e obras de legado. Por exemplo, a atribuição criativa coletiva, métodos de composição menos centrados no autor ou práticas locais. Em uma economia de direitos autorais, no entanto,
Oportunidades de financiamento e apresentação, sistemas de licenciamento, estruturas de revisão, prêmios e reconhecimentos tendem a reforçar o modelo do autor coreográfico singular ou da técnica registrada. Ao contrário da pedagogia, da prática ou da crítica da dança, a pesquisa em dança geralmente requer afiliação e acreditação por universidades e instituições de pesquisa. Essas instituições também são sempre condicionadas pelas epistemologias do norte a valorizar o pensamento, a escrita e a razão eurocêntricas, em detrimento da compreensão corporal, experiencial e holística do mundo. A dança artística do autor coreográfico se encaixa nesses imperativos, pois a reprodutibilidade da performance de dança encenada é passível de estudo acadêmico escrito, estável, fixa, ideal, em vídeo corporal, confusa e em constante mudança. Ela também se encaixa nas estruturas filosóficas eurocêntricas, que oferecem ainda mais poder explicativo ao estudioso da dança que descreve sobre essa dança, validando seu significado e aumentando seu valor como um produto cultural que vale a pena ser lembrado e reverenciado pelas gerações futuras. A divisão em que declarações autoritárias são feitas a partir de posições aparentemente distantes da maior parte da prática da dança propriamente dita é uma característica particular dos estudos neo-europeus sobre dança, o que se explica em parte por que a observação participante e a etnografia se encaixam melhor em outros tipos de pesquisa sobre dança, com menos atrito, e são tão raramente utilizados para analisar a dança artística encenada. Em outras palavras, o eurocentrismo das práticas de dança artística, da pesquisa sobre essas práticas e da filosofia é o que reforça a divisão centenária que a antropóloga Kalinomoku observou entre o seu envolvimento estético e teórico das práticas consideradas arte. No entanto, a distância dos estudiosos da dança em relação às práticas sobre as quais escrevem é muitas vezes uma ilusão, já que muitos deles trabalharam explicitamente como e com os criadores de dança sobre os quais publicam. O acesso à vanguarda, como observado, é uma pré-condição para a pesquisa de ponta, e trabalhar com quem quer que você represente como vanguarda lhe dá uma vantagem inicial para se tornar uma autoridade nessa vanguarda. Desde a década de 1990, a pesquisa baseada na prática da dança, que são esforços acadêmicos que buscam articular as perspectivas dos criadores da dança a partir da prática, tem procurado validar o conhecimento corporal na academia de forma mais geral. Quando o criador se torna um acadêmico, no entanto, ele se depara com o viés acadêmico da textualidade, a necessidade de articular uma prática corporal como pesquisa acadêmica em um regime de texto, escrita e teoria. Utilizar noções filosóficas, eurocêntricas e estruturas teóricas para validar processos subjetivos significa impor o poder explicativo da filosofia à dança, reforçando novamente o poder da filosofia eurocêntrica sobre a investigação da dança orientada pela prática. As exigências da eficiência na academia neoliberal incentivam ainda mais a subserviência às formas existentes de pensar e agir. Afinal, as primeiras coisas que vêm à mente são repetições das normas hegemônicas, enquanto resistir a essas normas exige esforço. As epistemologias brancas que reproduzem as ideias românticas do artista gênio como um deus secular levam os profissionais a apresentar acriticamente seus trabalhos como benéficos para o indivíduo ou para a sociedade em geral, a fim de que os artistas acadêmicos participem de uma economia de conhecimento imersa na acumulação capitalista e no extrativismo colonialista. Com os ataques neoliberais à arte e à pesquisa inúteis, entre aspas, direcionando quem pode se arriscar a se tornar um profissional nas artes e na pesquisa, e com a ênfase no artista de vanguarda e nos imperativos acadêmicos como, abre aspas, publique ou pereça, fecha aspas. Não é de se surpreender que a pesquisa em dança, especialmente a pesquisa orientada pela prática, seja um campo predominantemente branco e relativamente abastado, cujas experiências de dança correspondem aos quadros teóricos não marcados como brancos que absorvem de seus professores. Não haveria nada de errado nisso. Os europeus, como observa o Dabashi, têm todo o direito de privilegiar seu pensamento local, se não fosse pelo fato de que esses marcos neo-europeus são representados como padrões universalmente verdadeiros, aos quais toda dança e pesquisa em dança devem aderir,
a tal ponto que seu status normativo se tornou invisível. O eurocentrismo é evidente mesmo em teorias que aparentemente surgem da prática da dança, como a empatia sinestésica, especialmente tal como desenvolvida pelos críticos da dança John Martin e Edwin Denby nas décadas de 1930 e 1920. Após a Primeira Guerra Mundial, a ascensão do formalismo nos discursos críticos da arte estava intimamente ligada às noções de abstração e especificidade dos meios de comunicação como objetivo aspiracionais de toda criação artística. Nas décadas anteriores, os dançarinos modernos dos Estados Unidos haviam distinguido explicitamente sua nova estética não apenas do balé, visto como uma importação europeia, mas também da dança folclórica e social, e da dança em palcos de variedades. Desde o início, a chamada empatia sinestésica, que seria uma afinidade corporal imediata e empática entre o dançarino e o espectador, sempre conhecedor, foi uma ferramenta para valorizar a dança. Qualquer dança que fosse, entre aspas, pura, da influência de outras artes, uma dança era considerada separada de tudo, era melhor e mais moderna do que uma dança, digamos, entre aspas, contaminada pela dependência da música, da narrativa ou do excesso de figurino ou cenografia. Como a verdadeira compreensão da dança se baseava na afinidade sensorial extralinguística, se um crítico não sentisse essa empatia sinestésica com uma dança específica, isso indicava que a dança não era, entre aspas, pura, fecha aspas, o suficiente. Sem surpresa, essa pureza, sempre entre aspas, essa pureza estética estava correlacionada com a branquitude. Corpos racializados e formas de dança não branca não conseguiam se extrair do significado cultural na medida exigida pela verdadeira abstração. E como a abstração era a qualidade mais importante na dança, apenas as formas brancas eram verdadeiramente dignas de canonização, pois somente corpos brancos podiam ser universais e, portanto, abstratos. Como observou Sally Gardner, a ideia de empatia deve basear-se na suposição de que as expressões corporais são naturais e, portanto, acessíveis e reconhecíveis por todos. O que, abre aspas, levanta a questão de como alguém pode entrar nas experiências corporais de outra pessoa através das diferenças culturais, sociais e de gênero, fecha aspas. Ao definir a dança, entre aspas, pura, a empatia sinestésica baseava-se no paradigma anterior de uma ideia de dança natural, fundamental para grande parte do movimento da forma livre de dança ou da dança moderna inicial. Entre as décadas de 1890 e 1920, os dançarinos dessa forma livre opuseram-se à hegemonia do balé na dança artística e procuraram estabelecer na dança como essencial para a criação de corpos saudáveis. O argumento de que a dança era saudável e, portanto, de valor social, baseava-se em julgamentos de valor estético profundamente racializados. Corpos não treinados ou mal formados não eram aceitáveis como corpos de dança natural, porque não conseguiam expressar adequadamente as normas estéticas e morais que constituíam essa arte da dança, como a beleza, a graça e o ritmo. Tal como na cultura corporal contemporânea e de forma mais geral, a estética da dança natural emulava as fantasias do século XIX sobre a arte clássica greco-romana como formas supremas de branquitude. Mas a branquitude em si era fundamentalmente insegura. Uma gradação em que a política racial local ditava as qualidades econômicas, sexuais, fisiológicas e mentais individuais para determinar quem era branco o suficiente, limitada apenas pelo quadro internacional mais amplo do racismo pseudocientífico. Os, entre aspas, primitivos, do outro lado do que de Souza Santos chama de linha abissal, sem dúvida, não estavam sujeitos à degeneração e eram frequentemente comparados a crianças glorificadas pelo movimento natural da dança. Mas suas danças eram explicitamente excluídas da estética natural da dança por serem consideradas incultas. Embora os primitivos pudessem ser elogiados por reterem algo perdido pelo sujeito branco, e aspectos primitivos pudessem ser apropriados para animar a norma estética branca,
A dança natural procurava redescobrir a branquitude original sobre os efeitos degenerativos da modernidade urbana. A dança natural não era marcada como branca, baseando-se nas normas estéticas brancas e promovendo uma política racial dinâmica ligada a ideias eugênicas sobre saúde, que só ganhavam valência após os efeitos devastadores da Primeira Guerra Mundial. A empatia sinestésica, por outro lado, surgiu como uma estrutura de poder na qual as danças e a estética, excluídas dos quadros teóricos e das histórias da dança como irrelevantes e não artística, podiam, no entanto, ser absorvidas e ensinadas nos corpos brancos que dançavam danças adequadamente e consideradas abstratas. Assim como na dança natural, a branquitude não marcada do quadro teórico também marca a linha abissal que separa a arte da não-arte. Transferida para a pesquisa prática em dança, a ideia de empatia sinestésica mudou da empatia do crítico em relação à dança encenada para o poder explicativo do dançarino sobre sua prática. Agora ela cria no dançarino um sujeito universal, não marcado como branco, cuja dança é imediatamente autoexplicativo para um espectador esclarecido. Assim como o crítico que não consegue sentir empatia sinestésica pela linha da cor, qualquer falha em compreender a dança do sujeito auto-universalizado não é indicativa de qualquer falha do dançarino, autor, pesquisador ou de sua dança. Em vez disso, a culpa recai sobre a empatia defeituosa do observador. Quando os quadros teóricos hegemônicos da pesquisa orientada pela prática são difíceis de aplicar a práticas que não se concentram na agência e na expressão do sujeito criador, essas teorias efetivamente reforçam os limites dos tipos de dança que podem ser foco de investigação orientada pela prática, e cuja dança é vista como de interesse para as instituições que financiam essa pesquisa. Aqui inicia um novo subcapítulo intitulado Escrevendo Histórias da Dança. A interação entre ciência, teorias da arte e normas eurocêntricas também é evidente na forma como as histórias da dança foram estruturadas para propagar as práticas brancas como a arte de vanguarda da dança. Embora muitos mestres da dança europeus tenham escrito sobre sua arte em relação ao passado de sua forma de arte e outras artes, os livros que descrevem como as práticas atuais da dança se relacionavam com as práticas passadas, ou que tipos de dança existiam em todo o mundo, que só surgiram na última década do século XIX. A divisão da pesquisa em dança observada, proposta por Kaigo Nomoku, ficou imediatamente evidente nessa literatura. Livros que descrevem a história geral da dança, por exemplo, o Vuillier, de 1898, St. Johnson, de 1906, estabeleceram um formato para discutir a história da dança desde a antiguidade greco-romana até os dias atuais, organizado de forma a separar efetivamente a genealogia da dança artística das normas folclóricas e sociais, assim como separava a Europa do resto do mundo. Em contrapartida, os primeiros relatos antropológicos baseavam-se fortemente nos relatos dos exploradores, como soldados, missionários e comerciantes colonizadores brancos. Dancing, da senhora Lily Groove, de 1895, interpretou uma evolução hierárquica da dança, uma ideia que iria do primitivo ao moderno, uma hierarquia que implicava também uma hierarquia racial, em que as danças mais elaboradas indicavam uma cultura mais avançada, culminando nas danças brancas. As ideias de Groove sobre um ideal de progresso das culturas refletem os interesses de seu segundo marido, Sir James George Fraser, autor do livro The Golden Bough. Assim como os primeiros livros sobre a história da dança, a obra de Groove é hoje amplamente esquecida. A antropologia da dança e etnocoreologia como ciência têm suas raízes em autores masculinos posteriores, como Kurt Sachs, cuja obra A Grande História da Dança, de 1933, não se limitava mais a listar exemplos de dança de todo mundo, mas tentava analisar a dança como um comportamento. Na primeira parte de seu livro, Kurt Sachs categorizou as danças por meio de movimentos, formas, temas e relação com a música, construindo uma dicotomia de tipos culturais distintos. Embora ele fosse muito melhor do que o Groove na listagem de suas fontes, ele também discutiu com autoridade danças que nunca tinha visto, muito menos dançado, baseando-se em relatos tendenciosos de outros brancos. Assim como as ideias de Groove sobre o progresso cultural, os tipos culturais de Sachs implicavam uma hierarquia racial de desenvolvimento,
e uma ideia de superioridade das danças europeias brancas. Embora destinadas ao público popular, essas primeiras histórias e estudos sobre a dança ajudaram a estruturar práticas corporais complexas em hierarquias, separando não apenas os brancos dos não brancos, mas também as danças contemporâneas modernas das práticas tradicionais ou rituais, separando a arte erudita de uma ideia de entretenimento popular dos palcos de variedades, das danças sociais ou participativas. A partir de cerca de 1905, os dançarinos estadunidenses, de forma livre em particular, começaram a justificar sua prática através da publicação de autobiografias, que, juntamente com entrevistas ou retratos na imprensa, rapidamente se tornaram referências para a literatura crítica emergente, que buscava justificar a importância cultural da dança como forma de arte. Sua necessidade de financiamento e instituições para o ensino e a prática da dança artística e branca, além do balé e dos palcos de teatro de variedades. Raramente abertamente racista, esse discurso emergente, no entanto, articulava hierarquias racializadas por meio de normas estéticas, associando a arte a metáforas de elevação física, moral, euforia afetiva, e a não-arte a desejos básicos, postura agachada ou curvada, e os ritmos sincopados do ragtime. O excesso e a desarmonia tornam-se racializados, mesmo quando os defensores da ideia de primitivismo argumentavam pela sua sublimação na arte, por bailarinos brancos, é claro, como uma ideia de cura para a modernidade. Durante a maior parte do século XX, a íntima conexão entre os estudos sobre dança e as práticas de vanguarda ajudou a estabelecer figuras canônicas, justificando suas pedagogias problemáticas, práticas trabalhistas exploradoras e até mesmo ideologias abertamente supremacistas brancas. Durante o século passado, os repertórios ensinados por companhias de dança ou obras enfatizadas como obras-primas na pedagogia ou nos estudos de dança foram predominantemente brancos, porque as histórias e o aparato teórico ensinados para analisar a dança favoreceram as tradições de genealogias brancas. Como já argumentei anteriormente em um artigo traduzido para essa revista em 2023, mesmo práticas explicitamente racistas como o blackface, há muito tempo são justificadas em obras consideradas obras-primas, propagando um legado de racismo por meio do retorno contínuo que tal status provoca. Isso não ocorre porque vozes críticas não se oporiam ao racismo na prática da dança, mas porque o poder hegemônico não apenas silencia as críticas, mas as absorve em si mesmo, fazendo pequenas concessões para elidir qualquer tentativa de mudar as relações reais do poder. Os regimes representacionais hegemônicos na dança em performance, fóruns online, livros didáticos, podcasts, exposições em museus e similares, ainda refletem as agiografias cultivadas da literatura sobre dança das primeiras décadas do século XX. Com o mundo verdadeiramente globalizado da dança pós-internet, onde a arte emerge de genealogias e pontos de partida teóricos muito diferentes, essa branquitude míope também precisa mudar. A dança precisa ser entendida como uma produção cultural, em constante mudança, assim como os dançarinos que a praticam. E o mesmo vale para os estudos acadêmicos. Justamente por isso, esse texto também está fundamentado em um lugar específico. Aqui a autora abre um novo subcapítulo, intitulado Conhecimento Situado. E um cafezinho aqui para continuar a leitura com vocês. Iniciando o subtítulo Conhecimento Situado. Como professora numa universidade, que até muito recentemente era uma escola profissional de artes do tipo conservatório, focada na prática da dança contemporânea europeia e que investe fortemente no balé, estou simultaneamente situada dentro das práticas artísticas hegemônicas da dança e muito distante do seu centro anglófono. Embora situada no norte global, a Finlândia está na periferia desse norte. Fora dos antigos e atuais impérios que decidem a política global e cujas histórias dominam também as definições do que significa ser europeu, ou por aqui, o que é ser uma pessoa branca. A Finlândia faz parte da Suécia do século XII até o século XVIII. E depois ela fez parte da Rússia até 1917.
Apesar de algumas tentativas no século XVI, o finlandês só se tornou uma língua escrita a partir da década de 1830. Nas artes, não há uma origem a ser encontrada. Nada que tenha sobrevivido a 800 anos de colonialismo e autocolonização que estabeleceram como praxis a busca pela branquitude através da adesão a epistemologias eurocêntricas e ao colonialismo. Como meu colega Petri Hopu gosta de dizer, não existe algo como dança finlandesa. Tudo é importado. Mesmo as chamadas danças folclóricas são tradições inventadas na segunda metade do século XIX. Um projeto civilizador das classes ociosas predominantemente suecófonas. Casais heteronormativos em formações geométricas seguindo um ritmo distinto das danças da moda das classes ociosas de ontem, como quadrilha, polca, mazurca. Danças substituídas nos salões por baile por modas mais modernas, notadamente a valsa. Como em outras partes do nórdico, os defensores da cultura da dança nacional podiam aspirar a uma corporalidade europeia de classe alta e a unidade nórdica por meio dessas danças folclóricas chamadas de adequadas, distintas dos corpos indisciplinados das pessoas comuns que dançavam. A dança associada à obscenidade e ao consumo de álcool nas práticas festivas locais, fortemente condenada pela Igreja Luterana Estatal em plena Segunda Reforma Pietista, podia ser removida do corpo nacional, enquanto o orgulho local era enfatizado através de uma paleta de trajes nacionais inventados, específicos para cada comuna. Mesmo assim, a Finlândia viu várias proibições de dança a partir de 1888, e a dança foi até mesmo criminalizada brevemente durante a Segunda Guerra Mundial. Tal como em outros países nórdicos, a nova dança folclórica representava um ideal aspiracional para o Estado-nação emergente. E, em muitos aspectos, qualquer dança que merecesse o título de arte servia a um propósito semelhante. Após a independência, as práticas artísticas na dança, quer se tratasse de balé, dança moderna ou dança contemporânea europeia, foram desenvolvidas a partir de modelos estrangeiros com as suas histórias afetadas por meio século de diplomacia da dança durante a Guerra Fria. O que foi esquecido, e até mesmo ativamente silenciado até muito recentemente, é a participação ativa de todos os países nórdicos no colonialismo, incluindo o colonialismo intranórdico. Embora os finlandeses gostem de se apresentar como vítimas primeiro da Suécia e depois da Rússia, os povos mais afetados pelo colonialismo intranórdico são os povos Sami, os únicos povos indígenas da Europa reconhecidos pelas Nações Unidas. Observe que estou usando a grafia de Sami, por recomendação do Instituto Gielagas, já que a grafia Sami é específica do Sami do Norte, a maior e hegemônica das línguas Sami. A terra natal do povo Sami, Sápmi, se estende pelas regiões setentrionais da Rússia, Finlândia, Suécia e Noruega. Esses países não apenas tentaram assimilar à força o povo Sami, reprimindo sua cultura como pagã e primitiva, como também bloquearam as rotas tradicionais de imigração através das fronteiras nacionais, tratando Sápmi como terra vazia, de maneira muito semelhante aos estados colonialistas como a Austrália. A Rússia, a Finlândia, a Suécia e a Noruega também se enriqueceram com a exploração madeireira, a mineração e a poluição de Sápmi, construindo barragens em seus rios para a produção de energia e apropriando-se de aspectos da cultura Saami para o exotismo estereotipado das indústrias cultural e turística. A resistência indígena incluiu repensar a representação das práticas passadas e presentes como coexistentes. Com o Saami, esse entrelaçamento de temporalidades é evidente nas práticas pedagógicas do Museu Siida e do Centro de Natureza de Inari, que emprega anciãos para ensinar conhecimentos e habilidades essenciais para transmiti-los à próxima geração, mas também repensa para que essas habilidades poderiam ser usadas no presente. Quando criança, passei os verões em Koilu, no sudeste da Finlândia, 600 quilômetros ao sul da parte mais meridional de Sápmi. No entanto, o nome Koilu
é de origem saami e não finlandesa. Um vestígio, como muitos nomes de lugares semelhantes em toda a Finlândia, de que os saami já viveram muito mais ao sul. Como muitos finlandeses na década de 1970, meus pais também me levaram ao Oceano Ártico, atravessando de carro o que é conhecido como Lapônia, o terço mais setentrional da Finlândia, que é Sápmi. Nas notícias, assistimos aos protestos de Alto Kautokeino, protestos ambientais liderados pelo Saami contra a construção de uma barragem pelo governo norueguês no Rio Alta, em Finnmark, que duraram toda a década de 1970 e só terminaram em 1983. Esses protestos foram formativos para a maioria dos outros movimentos ambientais nos países nórdicos. Esse seu legado é proeminente no trabalho de muitos artistas Saami hoje, inclusive na dança. Para dar um exemplo, Matriarch, de Paulina Feodorov, concebida inicialmente para o primeiro pavilhão Saami na Bienal de Veneza em 2022, reuniu elementos de vídeo, instalação, performance e dança para criticar o colonialismo extrativista em Sápmi e arrecadar fundos para projetos de restauração indígenas que combatem os efeitos das mudanças climáticas que afetam o Ártico. Feodorov é Scout Saami, um dos povos dançarinos, especialmente desde o movimento de renascimento da cultura Saami na década de 1970. Scout quadrilha, tornou-se o centro de sua identidade contemporânea, distinguindo o Scout tanto dos outros povos Saami como da cultura dos colonizadores. Após a Segunda Guerra Mundial, os Scout Saami foram transferidos à força da área da Baía de Murmansk, da União Soviética, para Njalin, Nelin e Sevatjärvi, na Finlândia, onde enfrentaram discriminação, e parte porque, ao contrário dos outros povos Saami, os Scouts seguem a fé ortodoxa. A dança era uma forma de manter a identidade minoritária específica dentro de uma minoria já sujeita ao colonialismo. A colaboração internacional com outros povos indígenas fortaleceu a posição dos Saami nos países que ainda ocupam Sápmi e destacou as semelhanças globais dos processos de colonização, que agora também se entrelaçam com o agravamento das mudanças climáticas. A Comissão da Verdade e Reconciliação sobre o Povo Saami, em 2025, foi criada em 2021, no mesmo ano em que o Museu Nacional da Finlândia repatriou mais de 2.000 artefatos de suas coleções para o Museu Siida. Em junho de 2025, após quase 8 anos de repreensões do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, o parlamento finlandês finalmente aproveitou e aprovou a lei revisada sobre as eleições para o parlamento Saami, que fundamentou o sufrágio no direito universal e na língua e cultura Saami. No entanto, no momento de redação desse artigo, a Finlândia ainda não havia ratificado a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre os Direitos dos Povos Indígenas, alegando que os direitos à terra em Sápmi não foram conciliados, principalmente porque o Estado recusa as demandas do povo Saami. Dado que a instituição em que trabalho é a única universidade que concede diplomas de doutorado em dança no meu país, a exclusão de todas as danças folclóricas, incluindo as danças indígenas, do currículo do programa de dança, limita efetivamente os diplomas orientados para a prática em dança à norma eurocêntrica branca. Atualmente, os dançarinos Saami mais famosos da Finlândia têm todos formação profissional em formas brancas, nomeadamente o balé. Tal como em outros países nórdicos, muitos deles se têm manifestado contra a apropriação cultural, os estereótipos, a exotização e o salvacionismo branco evidente nas representações encenadas do Saami, bem como em outras formas de arte. Recentemente, em 2019, um coreógrafo finlandês premiado colaborou com um compositor finlandês para criar uma obra que supostamente celebraria a cultura Saami, sem consultar nenhum artista Saami ou convidar nenhum Saami para a apresentação de gala. Auri Ahola, ex-bailarina de balé nacional finlandês, que é Inari Saami, enfatizou que a obra exotizou a cultura Saami e ressaltou que os Saami não precisam ser salvos. No entanto, o fato de Ahola ser uma especialista e profissional da dança por ser bailarina, treinada em uma forma branca e com aparência branca quando dança no palco, e que recebe o maior apoio estatal de todas as companhias de dança na Finlândia, isso exemplifica como a proximidade da arte com a branquitude assimila em si mesmo também bailarinos que incorporam experiências de vida e epistemologias muito diferentes.
Nas universidades e na pesquisa, as epistemologias do Norte forçam os colonizados a usar as palavras do colonizador na tentativa de serem considerados sujeitos racionais e ouvidos. Mas essa tentativa é minada pela insistência do colonizador em ser o árbitro final não apenas da razão, mas da própria humanidade, tal como dizia de Souza Santos. Essa branquitude hegemônica e não marcada da arte dificulta o ensino de muitas histórias da dança no contexto de uma escola de arte. Quem tem o conhecimento necessário para falar sobre e em nome da dança, especialmente danças que não são ensinadas com foco no currículo? Qual é, afinal, o currículo que define o que é importante para as futuras gerações de dançarinos e pedagogos da dança ensinados nessas instituições? Sugiro procurar um enquadramento inconsciente do futuro, através das histórias, nos livros didáticos de dança. Aqui inicia um novo subcapítulo, intitulado 2 ou 3 livros didáticos sobre a história da dança. Vindo da dança de fora do legado pedagógico das salas de dança e de um país tão periférico às histórias dos livros didáticos que parece existir um abismo entre as nossas histórias locais e aquelas referenciadas na academia como canônicas. Demorei a perceber a vantagem dessa posição. Quando tudo no local vem de outro lugar, a única maneira de entender as histórias das danças é primeiro entender que não há uma origem, não há uma autenticidade a ser obtida. O resultado é uma libertação do fardo da história. Não importa mais que o centro imperial afirme que o que você faz é uma reação tardia a algum tipo de vanguarda que eles inventaram. Porque mesmo quando eles fazem isso, quando afirmam ser a origem, você sabe que estão mentindo. Como Hopu e Jost em 2025 mostraram com o Skolton Sami e Quadrille, as danças adotadas por um determinado povo como significantes culturais podem se tornar ferramentas de resistência e agência, independentemente de quaisquer ideias de origem. As culturas nunca foram estáticas nem tiveram fronteiras claras. E as viagens das danças devem ser um motivo de celebração, tanto quanto a capacidade das danças de reunir as pessoas em uma comunidade. Em outras palavras, quero evocar as palavras de Bell Hooks, uma citação de 1990, sobre a marginalidade como um local de possibilidades radicais. Abre aspas, para citar Bell Hooks. Identificar a marginalidade como muito mais do que um local de privação, para dizer que é também um local de possibilidades radicais, um espaço de resistência. É um local central para a produção de um discurso contra-hegemônico que não se encontra apenas nas palavras, mas nos hábitos de ser e na maneira de viver. Não se trata de uma marginalidade que se deseja perder, abandonar ou renunciar como parte da mudança para o centro, mas sim de um local onde se permanece, ao qual se apega, porque alimenta a capacidade de resistir, oferece a possibilidade de perspectivas radicais a partir das quais pode ver, criar, imaginar alternativas, novos mundos. Fecha aspas. Esses novos mundos exigem uma descolonização da mente e um repensar dos marcos teóricos nas línguas e contextos locais. A dança pode não ser verbal, mas a forma como os dançarinos conceituam e articulam suas práticas tende a ser semântica, gramática e sintaxe de uma língua, e até mesmo fonética. Para que os profissionais de dança afirmem sua presença no campo estético e teórico, a pesquisa em dança não deve ser tão sobredeterminada pela filosofia eurocêntrica e pela língua inglesa como é atualmente, nem tão ligada a essas ordens de discurso. Pensar a prática corporal em marcos teóricos locais é imperativo, não para expandir os cânones existentes, mas para desconstruir o poder dos cânones como imutáveis e universalmente válidos. Especialmente na era da internet, quando toda a dança parece estar instantaneamente disponível e separada de histórias específicas, o campo dos estudos da dança precisa de histórias no plural, que também considerem a historiografia em si como um esforço político, no qual o anticolonialismo está muito atrasado. É claro que reconheço que nem todos os que ensinam a prática da dança querem se tornar historiadores e fazer esse questionamento, mas é aí que a colaboração se torna crucial. A colaboração certamente me tornou extremamente consciente do equilíbrio entre os estudos existentes em línguas locais
diferentes histórias e diferentes cânones e a especificidade dos imperativos pedagógicos em um determinado lugar. Ao coeditar o primeiro livro didático em finlandês sobre a história das artes da dança, no qual a Hanna organizou com Moni e Lakatsu, em 2022, rapidamente eles perceberam que em uma universidade trilingue como a que ela trabalha, o livro precisava ser traduzido para o inglês, pois alguns alunos estavam usando ferramentas de tradução automática para ler os livros. Como o livro foi escrito para os alunos de bacharelado da minha instituição, ele foi originalmente concebido para preencher lacunas nos textos existentes disponíveis em finlandês. Ele também reflete o currículo eurocêntrico da instituição e se concentra no que, em finlandês, é chamado de taidetanssi, que traduzimos como artes da dança. As trajetórias históricas e características da dança ocidental como arte performática, conforme colocamos na introdução do livro, observando que, abre aspas, precisamos questionar qualquer história eurocêntrica que enfatize quase exclusivamente atores brancos e corpos normativos, fecha aspas. Mas que esse livro é ainda apenas um começo. Também usamos o caso partitivo em nossos títulos, significando parcialidade e ambiguidade sobre o conhecimento definitivo sobre o assunto, uma nuance quase impossível de transmitir em inglês. Tínhamos 18 autores no volume original, muitos dos quais foram convidados a escrever sobre práticas e colegas que foram particularmente importantes para a sua própria prática artística. Encomendamos um texto de um colega estadunidense sobre a sensibilidade negra, que é Thomas de France, porque embora não tivéssemos orçamento para a tradução, num país com menos de 6 milhões de habitantes, também não havia muitos autores dispostos e capazes de escrever um artigo para um livro didático sobre o tema de seu interesse. Em retrospecto, a tradução do livro didático revelou as restrições nas perspectivas oferecidas. Assim que o foco não era expandir o discurso existente em finlandês, escrevendo sobre predecessores históricos dos quais nada existia em finlandês antes, o que restava era o hegemônico e o canônico. Por exemplo, o texto que escrevi sobre balé, que concebi para ser lido em paralelo com uma história recente da companhia Finnish National Ballet, parece redundante em inglês, porque a maioria dos livros didáticos em inglês já cobre a história do balé com detalhes minuciosos, e o balé nem mesmo é ensinado em nosso programa de dança. Os capítulos de Hanna Vatren sobre dança para pessoas com deficiência e a dança afrodiaspórica, concebidos como inclusivos, foram efetivamente segregados na estrutura cronológica, em que outros capítulos cobriam apenas os corpos normativos e as práticas predominantemente brancas da mesma época. Embora o capítulo de Vatlen sobre a dança negra também discutisse a política do pan-africanismo e as ligações entre a África e a diáspora, a separação dessa história em um capítulo próprio é paralela à forma como, nos livros didáticos dos Estados Unidos, a branquitude normativa é construída ao colocar Pierre Primus, Catherine Dunham e Alvin Ailey em uma genealogia separada que nunca se encontrará com nenhum dos grandes tubarões brancos do outro lado, como Roselimon como espaço limiar de reconhecimento de que as histórias não são tão diretas na prática. Minha culpa por não ter tido sucesso em nosso projeto de livro didático foi um pouco aliviada quando li o relativamente novo livro didático francês, Nouvelle Histoire de la Danse en Occident, de Capella, em 2020, com um esboço mais ambicioso de cobrir toda a dança ocidental desde a pré-história até o presente. Assim como o nosso livro didático, ele está organizado em ordem cronológica, mas começando com evidências de dança na arte rupestre. No nível dos títulos dos capítulos, o volume francês menciona apenas 2 mulheres pelo nome, ambas dançarinas estadunidenses que construíram sua reputação na Europa, Loie Fuller e Isadora Duncan. Em contraste, 11 homens têm capítulos dedicados a eles. E com a única exceção de Sergei Diaghilev, o empresário da companhia de balé russo, todos eles são coreógrafos de balé. Auguste Bournonville, mesmo que seu nome não seja repetidamente escrito em letra maiúscula, e Marius Petipa recebe 2 textos. Michel Fouquini,
Vaslav Nijinsky e Leonid Massin dos balé russos, com Georges Balanchine adotado ao contexto dos Estados Unidos, Roland Petit, Maurice Béjart, Jiří Kylián e William Forsythe completando as fileiras do resto do século XX, exemplificando a proximidade entre o cânone e os canonizados. Forsythe também escreveu o prefácio do livro. Embora nitidamente não seja intencional, essa ênfase nos coreógrafos de balé masculinos como autores individualizados exemplifica como o preconceito inconsciente sobre quem é importante na história da dança ofusca até mesmo um livro didático que inclui leituras explicitamente feministas de balé. Notadamente, o excelente capítulo de Hélène Marquier sobre a cena da dança parisiense do século XIX. Da mesma forma, o fato dessa lista ter mais homens russos do que qualquer outro gênero ou nacionalidade levanta a questão: onde está o ocidente do título? O balé russo e soviético ocupa um lugar de destaque, mas o resto da Europa Oriental está igualmente ausente nas páginas do livro. Da mesma forma, não é intencional que o livro interprete toda a dança com uma genealogia branca. Assim como as histórias da dança no início do século XX, ele começa com evidências da dança na pré-história, seguidas pela Grécia e Roma, com a Europa medieval também recebendo um capítulo. Quase incidentalmente, até mesmo a pré-história é contextualizada como história branca através da exclusão de todas as histórias de dança de contextos não europeus. E, consequentemente, de todas as outras trajetórias possíveis, desde essa pré-história até os dias atuais em outras partes do mundo. Em nosso livro didático francês, por outro lado, as discussões sobre o passado antigo e os contextos rituais foram enquadradas como importantes para definições posteriores da dança como uma arte. Nossas ideias das artes da dança como encenadas, por exemplo, como um legado do anfiteatro, ou como interesse antropólogo em rituais dançados, inspirou práticas de dança artística desde a virada do século XX. Em outras palavras, nosso ponto de partida foi como as histórias são logo algo que os praticantes de dança usam, e como os diferentes usos das histórias e fontes sobre o passado criam diferentes histórias para a dança que entendemos como arte. No volume francês, vários dos textos são traduzidos do inglês, com livros originalmente publicados em inglês dominando as curtas listas de fontes. Em um livro francês, isso ressalta a hegemonia dos estudos anglo-americanos em dança, mesmo em antigos impérios europeus com fortes tradições de pesquisa em dança. Quando a arte, entre aspas, é explicitamente não tradicional, não etnográfica, que melhor locus para a amnésia histórica do que o império colonialista do século XX? Em outras palavras, a história da dança dos Estados Unidos ganhou destaque junto com o imperialismo estadunidense após a Primeira Guerra Mundial. E isso explica grande parte a proeminência dos artistas estadunidenses representados como vanguarda nos livros didáticos de dança. Com a hegemonia, veio a inevitável universalização do discurso dos Estados Unidos. O principal árbitro da modernidade é reduzido à opinião dos Estados Unidos, onde toda a dança moderna se origina com Louis Fuller, Isadora Duncan e a companhia Dennis Shaw, seguidos por coreógrafos importantes como Martha Graham, Merce Cunningham, esse último uma figura de transição para a próxima vanguarda da dança pós-moderna, do Judson Dance Theater. Os coreógrafos afro-estadunidenses são segregados em uma genealogia separada, que tem uma relação de vanguarda semelhante tanto com a dança na África quanto na diáspora. A Ásia é Butô. Todo o resto, como o Bharatanatyam, é dança tradicional, imutável e não moderna. A Europa é o balé, com os balés russos definidos através de fontes orientais francesas e inglesas, representadas como resultado da influência de Isadora Duncan, e aos Dux Trans, culminando em Pina Bausch, que é a dança-teatro. O foco principal no balé, no entanto, é Balanchine, um gênio honorário dos Estados Unidos, com Forsythe como a figura que leva as inovações dos Estados Unidos de volta à Europa. Embora isso seja uma caricatura dos livros didáticos de dança, é também a narrativa que qualquer pessoa envolvida na pedagogia da história da dança deve resistir ativamente, porque torna tudo o mais na dança reacionário, uma adoção tardia dessa hegemonia vanguardista.
No livro didático francês, a seção sobre o século XX é particular. É superdeterminada por essa narrativa centrada nos Estados Unidos, com exceção de 2 capítulos. O foco está na dança artística branca, e esses 2 são centrados nos Estados Unidos. Um sobre Minstrelsy, números musicais da Broadway e de Hollywood, e outro sobre hip hop. Embora os 2 últimos capítulos do livro desestabilizem um pouco esse viés para o balé e a dança moderna e pós-moderna dos Estados Unidos, o livro ainda deixa uma impressão avassaladora de que a dança significa principalmente criação coreográfica encenada por artistas singulares em genealogias brancas. Isso seria menos problemático se o nome do livro fosse Uma Nova História da Dança Encenada no Ocidente. Nosso livro didático finlandês, por outro lado, não tem nenhum capítulo sobre musicais ou breaking, mas também não pretende representar todas as formas de dança. No entanto, sua disponibilidade em acesso aberto mascara o fato de que ele representa os interesses de uma instituição pedagógica específica, que no contexto local exerce um poder hegemônico sobre o que, na dança, se qualifica como arte. Quando a dança artística é a narrativa hegemônica à qual a pedagogia aspira e você literalmente escreve o livro didático com esse objetivo, como ensinar as histórias entrelaçadas das danças além dela? Aqui a autora inicia um novo subcapítulo intitulado Revitalização dos Arquivos. A história é sempre, especialmente nos livros didáticos, sobre as políticas dos dias atuais. A história é uma construção que os estudiosos criam a partir do que resta do passado. Às vezes citando de forma bastante seletiva apenas o que se encaixa nos paradigmas e sistemas de crenças atuais. Os historiadores da dança lutam com o ônus da prova e das evidências precisamente porque as práticas corporais não deixam fontes, que são comumente entendidas como prova da historiografia acadêmica, também eurocêntrica, que são os textos, os escritos, as notações. Tais fontes são sempre mediadas, e na dança o desejo de acessar o passado não mediado resultou na estranha prática de recriar danças do passado na forma de reconstrução, revival ou recriação. Nos casos em que os pedagogos se dedicam ativamente à recriação de uma dança a partir de documentos de arquivo, a dança resultante parece oferecer uma relação diferente com os corpos dançantes do passado do que o arquivo sobredeterminados pelas palavras. No entanto, o que é selecionado para a reconstrução é, na maioria das vezes, algo hegemônico e canonizado como dança artística. Em The Oxford Handbook of Dance and Reenactment, editado por Mark Frank em 2017, todos os 30 textos, exceto 3, discutem a dança artística europeia ou neo-europeia, encenada, e apenas um artigo, que tem fotos sobre capoeira de um fotógrafo negro canadense, aborda uma prática não explicitamente rotulada como arte. Da perspectiva de um dançarino, como observou o próprio Mark Franco, o que muitas vezes é mais interessante é o que não pode ser encontrado no arquivo, aquilo que deve ser deixado à imaginação. No entanto, a hesitação e o desconhecimento que são interessantes ao pensar sobre como uma dança poderia ter sido nunca chegam ao palco de apresentações públicas, que geralmente é o resultado final desse tipo de busca histórica. Na historiografia, a interpretação dos materiais de referência exige lidar com o desconhecido e com a impossibilidade de conhecer, uma vez que o que resta são fragmentos que não são ou não se explicam por si mesmos. O cotidiano e o óbvio são os primeiros a desaparecer, porque são evidentes no momento, e o arquivamento separa o que é arquivado do seu contexto sociocultural, como nos fala o historiador Rafael Guarato. Embora muitas vezes afirme exatamente o contrário, as reconstruções tendem a ser fundamentalmente anti-históricas, na medida em que a obra encenada não revela nada do processo de reconstrução ou de extensão das fontes utilizadas, nem permite um envolvimento crítico com a metodologia. O pesquisador André Lepec, em 2010, afirmou que as reconstruções libertam a dança das economias de autores autoritários. Mas, na verdade, o contrário é verdadeiro. As recriações encenadas
tendem a ser projetos luxuosos e caros, que exigem tempo e recursos institucionais. E na economia dos direitos autorais, tornam-se produtos distribuídos o mais amplamente possível para justificar o investimento, com o objetivo explícito de beneficiar o futuro econômico dos criadores como autores, sobre o valor do passado para o futuro. Grande parte do negócio da reconstrução, portanto, efetivamente impede a pesquisa crítica e substitui o que permanece nos arquivos em favor de um produto comercializável, para transformar a autoridade do autor do passado nos reconstruidores. Citando Endelepec, eles não cumprem a promessa do fim da economia, fecha aspas, mas reencenam a reprodução capitalista apropriativa do que já é hegemônico. Embora nem todos os professores de história da dança tenham o capital necessário para o trabalho de reconstrução, as reconstruções ainda permeiam as representações da dança do passado nas salas de aula devido ao seu marketing ativo, como produtos que disponibilizam suas produções mediatizadas para professores que buscam ilustrações da dança do passado em si, em movimento e cor. As reconstruções das chamadas obras-primas perdidas, de uma época anterior ao uso generalizado do filme como meio de documentação da dança, são particularmente tóxicas nesse sentido. Porque, ao utilizá-las, os pedagogos reforçam a reconstrução como sendo igual à dança do passado, impedindo o envolvimento crítico com a economia de autoria, os cânones, a lógica de produção e a historiografia. Nos estudos sobre dança, especialmente nos trabalhos orientados para a prática, é dada grande ênfase ao corpo do dançarino como um arquivo, ao dançarino como portador do passado na sua prática atual, como Lepec mencionou. O corpo como arquivo procura enfatizar a corporeidade como crucial para a história da prática corporal e tornou-se um gênero de dança artística neo-europeia encenada nas práticas museológicas e na investigação acadêmica. Enquanto na historiografia, o papel do arquivo é preservar algo à parte e além da vida dos corpos mortais, para que as gerações futuras possam reavaliar criticamente e se envolver com o que é preservado, o uso metafórico da palavra arquivo no corpo como arquivo deriva do mesmo quadro teórico não marcado como branco que é a empatia sinestésica. A ideia de que uma compreensão imediata e corpórea da dança é possível através das diferenças de status socioeconômico, de gênero, idade ou cultura, e através das mudanças ao longo do tempo. Mas a mortalidade dos corpos físicos levanta a questão: quem tem acesso ao corpo como arquivo? Como e com que finalidade? Quais arquivos são valorizados? Olhando para o discurso, o corpo como arquivo é quase sempre um corpo branco do contexto artístico neo-europeu, já canônico. Tal como acontece com a reconstrução, este foco predetermina o regresso a essas figuras, reforçando a hegemonia em vez do envolvimento crítico ou da abordagem de questões epistemológicas cruciais para qualquer trabalho de arquivo. Os arquivos organizam o conhecimento e restringem o acesso aos especialistas na produção de conhecimento. Eles são, como observa de Souza Santos, os cartógrafos oficiais da linha abissal. Mas os arquivos sempre preservam também coisas que não se destinam a ser preservadas, e assim oferecem possibilidades de resistência para os estudiosos que leem o que está arquivado deliberadamente contra a corrente. A ordem do arquivo restringe o que pode ser dito sobre a dança do passado, ao não preservar o corpo em movimento tal como ele é. Mas isso não é um problema para a historiografia, porque os historiadores aceitam que a maior parte do passado está inevitavelmente além do alcance dos arquivos ou da pesquisa acadêmica. A dança não é mais extralinguística do que a maioria das experiências cotidianas humanas, mas é mais importante do que grande parte da experiência cotidiana, frequentemente associada a momentos importantes que são relembrados, recordados, ilustrados e escritos. Embora os arquivos privilegiem os privilegiados, a dança é um dos aspectos da vida das pessoas comuns que deixam vestígios materiais por não ser uma atividade cotidiana. E esses vestígios podem ser usados para discutir como as comunidades mudam ao longo do tempo.
O discurso do corpo como arquivo resiste às lacunas que os arquivos históricos sempre têm e substitui o extenso treinamento exigido pelo trabalho historiográfico de arquivamento pela expertise corporal do dançarino contemporâneo, que acessa os corpos dos outros através da diferença. Na historiografia, o trabalho de arquivamento requer formação especializada para traduzir o que resta, em algo que as pessoas do presente possam compreender. E essa formação exige tempo e esforço que normalmente não estão disponíveis para os profissionais da dança que procuram criar um produto para o circuito de festivais. A divisão entre aulas de história da dança e aulas práticas na maioria das instituições acadêmicas com departamentos em dança não só dispersa os historiadores da dança por outros departamentos, como enfatiza as histórias contadas aos bailarinos nas aulas práticas. Aqui finaliza o subcapítulo anterior e inicia um novo subcapítulo intitulado Ensinar História da Dança na Prática. Na minha instituição de origem, essa diferenciação entre aulas e professores de história, por um lado, e aulas e professores de prática, por outro, resulta em pouco tempo dedicado às complexas cadeias de transmissão da prática da sala de aula, onde a prática ocorre. Como professora, sei muito pouco sobre o que os demais professores da prática afirmam sobre a história das práticas que ensinam. Embora minha instituição tenha buscado ativamente desmantelar a exigência da prática artística profissional como condição para ser aceito no programa, a maioria dos alunos já tem alguma formação em dança contemporânea europeia antes de iniciar seus estudos. Dada a ênfase nas qualidades formais das danças no estúdio, bem como no mercado de trabalho, as histórias de como uma determinada dança se relaciona muda e reage a outras práticas nos circuitos globais de transmissão e intercâmbio ainda estão frequentemente deixadas de lado. Como observa Jonathan Burrows, as conexões, os empréstimos e as intertextualidades são muitas vezes demasiado complexas para serem verbalizadas em cada momento de dança. Mas na lógica capitalista, alegações espúrias sobre, abre aspas, originalidade e autenticidade, fecha aspas, também são ativamente utilizadas para negar essas conexões complexas. Em uma instituição com o objetivo explícito de formar artistas e onde o programa de doutorado se concentra na pesquisa artística, a chamada pesquisa orientada pela prática na arte, o paradigma neo-europeu do que se qualifica como arte reina supremo. A branquitude normativa dos marcos teóricos ensinados como mais relevantes para a pesquisa artística também condiciona as interpretações da história. E as danças fora da neo-europa estão apenas lentamente entrando na consciência de professores e acadêmicos. Apesar de nossas melhores intenções, nosso projeto de livro didático, um investimento dessa instituição específica e delineado por seu currículo, exemplifica como a história da dança muitas vezes aprisiona os futuros profissionais nas correntes ideológicas de cânones neo-europeu e sua história colonialista, segundo a qual o balé é, de alguma forma, magicamente universal e os Estados Unidos são o coração de toda inovação. A branquitude não marcada dessa compreensão do que é valorizado na dança precisa ser colocada sob escrutínio, como, por exemplo, a Nana Chateja fez com o termo dança contemporânea. Para reiterar uma velha metáfora, é impossível mudar a forma como as histórias da dança são ensinadas, acrescentando novos detalhes ao mapa existente. Porque o próprio processo de mapeamento é uma forma de colonização e violência que precisa ser questionada. Mas como ensinar a história da dança contemporânea quando o próprio termo dança contemporânea está sempre escapando à definição e ainda assim é assumido como legível em si mesmo? Notadamente, a dança contextualizada como arte no sistema eurocêntrico e encenada no circuito específico de festivais, dominada por guardiões brancos, públicos brancos e vozes brancas. Com suas reivindicações eurocêntricas de universalidade, a dança contemporânea também carrega desigualdades, perpetuando o poder das metrópoles sobre as periferias e o direito dos colonizadores de se apropriarem do que consideram adequado para manter a centralidade das instituições brancas altamente focada nas carreiras dos dançarinos. Como professora, tenho uma responsabilidade para com meu empregador e meus alunos que aspiram a esse mercado que me preocupa. Em uma aula recente para pesquisadores de doutorado em pesquisa artística,
fiquei pensando no chão em que dançávamos. Não apenas em termos de conexões ancestrais ou ecologias que os participantes mencionaram, mas muito concretamente em termos das superfícies em que a dança em nossa escola acontece. Como observou Simo Kelokumpu, um tapete de dança não é um subproduto da indústria de combustíveis fósseis. É uma tecnologia que privilegia certos tipos de movimento e subjetividade. Sapatos são proibidos em um tapete de dança. Dance com os pés descalços ou com meias. Da mesma forma, um estúdio com uma parede de espelhos e uma barra reforça a estrutura da pedagogia do balé, com o espelho representando a separação da dança do público no espaço presumido do proscênio, bem como o julgamento do eu na prática disciplinadora do ensaio na barra, cuja altura é um padrão normativo de flexibilidade e grau de apoio. Lá fora, os corredores de concreto da escola, o asfalto da rua, convidam a um tipo muito diferente de dança, muitas vezes com tênis em vez de meias ou sapatilhas de balé, mas ainda assim ligada à lógica capitalista dos combustíveis fósseis e das cadeias de produção. À medida que nosso corpo discente se expande para dançarinos de diferentes origens étnicas e histórias de dança, os espaços da nossa escola são capazes de lhe proporcionar o que eles precisam, ou espera-se que eles mudem sua dança para se adequar às restrições do espaço? E quanto à estética que os alunos aprendem em sala de aula, a partir de quem a professora elogia e por quê? Recentemente, ao ministrar um curso para o nosso programa de mestrado em dança, um estudante com experiência em hip hop e patinação artística apontou que as práticas de movimento também ensinadas como esportes se concentram em manobras, em movimentos virtuosos específicos que exigem habilidade. Questão de qualidade estética, autoexpressão ou comunidade, valores que esses alunos de dança das escolas de arte geralmente priorizam, ficam em segundo plano. Isso levou a uma discussão sobre como, por exemplo, a exibição do break nas Olimpíadas de Paris de 2024 transforma uma prática originária da cultura urbana, negra, latina e marginalizada dos jovens em uma mercadoria internacional. Um esporte com um conjunto rígido de regras e estruturas. Eu mencionei como a confusão em torno da representante australiana Ray Gunn tinha conotações misóginas, ateístas e anti-intelectuais. Protestos sobre como ela foi selecionada, como ela é uma pesquisadora de dança, ou como ela é mais velha do que muitos outros competidores, tudo isso alinhado com as preocupações expressas por estudiosos do hip hop sobre a classificação do breaking como esporte de dança, e as crescentes disparidades entre seus praticantes. Os estudantes listaram outras aulas ministradas em escolas de dança com histórias semelhantes de apropriação e mercantilização. De onde vêm todas essas danças e quem decide o currículo das escolas? A esportivização do breaking reflete uma mudança mais ampla na forma como a dança é ensinada nas escolas de dança voltadas para o público em geral na Finlândia. Aqui, a forte conexão histórica da dança moderna e contemporânea com a ginástica feminina, em particular, criou um sistema de ensino de dança em que a dança como arte e a dança como esporte coabitam os mesmos espaços e compartilham genealogias de professores. No século XXI, no entanto, esses espaços têm se concentrado cada vez mais em competições da dança entre si, em ter treinadores especializados selecionando os melhores alunos para apresentações em que representantes de diferentes escolas são classificados, e essas classificações ajudam a atrair novos alunos e a atenção da mídia. O foco está nos truques virtuosos, porque são eles que têm melhor desempenho perante os juízes das competições e o público televisivo. Mas a crescente disjunção entre o que é valorizado nas escolas de dança e os diferentes valores do campo artístico é preocupante por muitas razões, entre as quais se destaca a maneira ahistórica com que ambos tratam as danças do sul global, como mercadorias exóticas a serem apropriadas. O primeiro aspecto da minha própria reflexão sobre as pedagogias da história da dança é que o envolvimento com as histórias locais pode afetar a forma como as práticas internacionais são compreendidas, e não apenas quando as práticas hegemônicas colocam o local como uma reação sempre tardia, de modo a manter a vanguarda no centro do império. Eu quero dizer que
Os cânones da arte e as hierarquias de valor são hegemônicos na medida em que são representados como universais e imutáveis. Mas na prática, todos os cânones são locais e mudam à medida que as preferências estéticas e as interpretações da história mudam. Sem compreender o local como um local de possibilidades radicais, os estudantes não adquirirão um senso de agência de si mesmos como criadores da história, em vez de serem meramente produtos da história. Sem um senso de agência, eles não se interessarão pela história e nem verão o valor do envolvimento crítico com a história da dança. E sem envolvimento crítico, não poderão se desenvolver como dançarinos ou seres humanos. Na prática, muitas vezes começo minhas aulas pedindo aos estudantes que se identifiquem com ídolos, comunidades e genealogias. O primeiro, ídolos de dança, significa pedir que eles citem pessoas e práticas que admiram, independentemente de eles próprios se envolverem com essas práticas. O segundo, comunidades de dança, exige que eles reflitam sobre como seus amigos ou familiares dançam. O terceiro, pede que escrevam suas próprias histórias pessoais na dança, ligando o que e onde dançaram a uma cadeia de prática de outros dançarinos. Desses exercícios, o primeiro é muito rápido. Com o aviso, vocês têm 1 minuto. Com o objetivo de trazer à tona a primeira reação imediata que reflete como é a ideia desses estudantes sobre seus heróis canônicos. Muitas vezes, continuei o exercício pedindo aos estudantes que refletissem sobre sua proximidade com seus ídolos, em termos dos quais continentes eles vêm e qual é o status econômico ou cultural de seus ídolos. No segundo exercício, levo os alunos a pensar fora da prática artística, a expandir a ideia do que é dançar, mas também, novamente, a localizar os estudantes no tempo e no espaço. O terceiro exercício constrói uma história preliminar, observando como cada dançarino já fez parte da história e das genealogias rizomáticas dos praticantes de dança. Há potencial para encontrar conexões dentro do grupo, quando vários estudantes trabalham com os mesmos professores, mas também a possibilidade de apontar como os heróis pedagógicos muitas vezes não são as pessoas representadas como figuras importantes da dança nos livros didáticos ou na mídia. Nenhum desses exercícios defende uma abordagem do corpo como arquivo. Em vez disso, procure incentivar os estudantes a verem seus corpos e comunidades como fontes de diferentes histórias. Ensinar a história da dança é ensinar a pensar criticamente sobre o que é ensinado como história na sala de aula. Perceber como a fama e a fortuna distorcem nossa atenção também em relação aos passados das danças. Meu desejo secreto é incentivar os bailarinos a falarem sobre suas histórias, porque essas histórias também possam influenciar o futuro da dança nessa escola e além dela. Isso me leva ao meu segundo ponto sobre repensar as pedagogias da história da dança. A questão é epistemológica, sobre o que conta como dança. Para envolver as faculdades críticas dos estudantes de dança em um contexto de escola de artes, é muito necessário pedir que eles definam dança e conversem sobre onde e por que suas definições são diferentes. Muitas teorias que afirmam ser sobre dança, em geral, são condicionadas exclusivamente por ideias eurocêntricas da arte da dança. E os estudantes de uma escola de artes precisam ser lembrados de que o tipo de dança que praticam não é a forma mais comum de se entender a dança. Em seguida, pergunto-lhes o que seria, então, uma dança no singular, para pensar quem tem autoridade sobre quando e onde uma dança realmente é, ou quando uma dança específica deixa de ser reconhecível como uma dança específica. Para usar o exemplo acima, o break nas Olimpíadas é um esporte. Mas e se o mesmo dançarino se movimentar na cypher de seu clube, ou em um evento em uma galeria de arte? Além de ensinar o que é reconhecido como dança, é específico ao contexto, desejo que os estudantes sejam capazes de discernir a expertise da autoconfiança de um aspirante a imperialista. Porque o que se qualifica como uma fonte sobre dança é uma questão tanto para o TikTok quanto para o arquivo histórico. Perceber os desenvolvimentos históricos influenciados pela migração, colonialismo, capitalismo,
mediação, ideologias pedagógicas e pesquisa acadêmica é uma habilidade, e uma habilidade desenvolvida pela prática. Mais uma vez, o objetivo de refletir sobre a confiabilidade do conhecimento especializado é promover a autonomia, especialmente para os estudantes que se espera que trabalhem nas obras de coreógrafos autores. Perceber que a história da dança é escrita por pessoas, muitas vezes entusiastas de um determinado tipo de dança, mas também tendenciosas em relação à sua estética preferida, e inversamente, que todos têm a oportunidade de tentar influenciar a forma como a dança pela qual são entusiastas será entendida no futuro. Mas só podem ter sucesso com a ajuda de outros, pois a história nunca é singular. Promover a autonomia dos estudantes significa mostrar-lhes como a história é pesquisada e reinterpretada no presente, porque os futuros potenciais que imaginamos juntos mudam com o tempo. Compreender a própria genealogia ajuda os estudantes a perceber seu potencial preconceito. No nosso caso, pela dança contemporânea neo-europeia, e o que isso pode significar quando se depara com outros tipos de dança. Mas, considerando que os estudantes ativistas da nossa universidade também às vezes assumem papéis de salvadores brancos, também quero alertar os estudantes para que não estabeleçam em si mesmos uma nova estrutura de poder hegemônico, em nome de uma descolonização da arte e da academia. Especialmente considerando que tanto a arte quanto a academia são, elas próprias, lugares de privilégio e poder. Ou como Rafael Guarata aponta, a articulação de estruturas de poder hegemônicas nem sempre se traduz no desmantelamento dessas estruturas. A descrição de Catherine McTrigg aponta, não é libertação. O poder hegemônico assimila as críticas em si mesmo, transformando uma demanda prática, restituição, direitos à terra, reconciliação, em metáforas. Normalmente, não tenho tempo suficiente para que os estudantes realizem projetos práticos que lhes ensinem metodologias de historiografia, mas tento incluir uma análise de uma dança que eles queiram apresentar, por assim dizer, e lhes peço que contextualizem essas danças no tempo. Afinal, as aulas teóricas são uma preparação para a redação da dissertação de mestrado, na qual se espera que os estudantes sejam capazes de articular algo sobre sua prática, usar materiais de referência e criar e responder questões de pesquisa de algum tipo. E devido ao atual desenho do currículo, eles têm apenas 8 semanas para essa redação. Na prática, acabei enfatizando que a história é sempre uma ciência política. Quanto mais política, menos um historiador admite suas motivações políticas. E que muitas pessoas que não têm formação em historiografia, no entanto, escrevem histórias, algumas com grande desenvoltura e autoconfiança. A versão de Occam Razor, a navalha de Occam, a tradução, essa versão de um historiador é que, se forem apresentadas duas versões plausíveis de eventos, a verdade geralmente não é nenhuma delas, mas algo tão perfeitamente comum e insignificante que ninguém se preocupou em escrever ou ver como significativo na época. Hoje, a história é mais contestada do que nunca. À medida que políticos conservadores em todo o mundo propagam afirmações negacionistas e procuram influenciar diretamente os currículos e livros didáticos, instrumentos de financiamento e projetos públicos. Simultaneamente, as redes sociais estão repletas de histórias falsas, de falsificações geradas por IA, deturpação de fontes e eventos históricos, afirmações contrafactuais e teorias da conspiração são favorecidas por algoritmos que priorizam o engajamento. E as empresas de tecnologia não têm incentivos para impedir esse desenvolvimento. Na dança, a internet significou um acesso aparentemente instantâneo a todos os tipos de danças, proporcionando uma infinidade de oportunidades de aprendizagem online, mas também separando as danças e suas comunidades das suas histórias. Quando os privilegiados têm acesso e não têm escrúpulos em usar tudo o que encontram online para o avanço de suas carreiras, a necessidade de compreender as histórias locais e as práticas lideradas pela comunidade é mais importante do que nunca. Muitos professores de história da dança reclamam das exigências institucionais, desde a elaboração dos currículos até as pressões para ensinar apenas o que os responsáveis pelos programas consideram importante, ou seja, a narrativa canônica. E como isso dificulta abordar os tipos de dança?
Mudar quem ensina história da dança e quais danças são incluídas na pedagogia da dança e na história da dança pode parecer uma tarefa difícil. A elaboração do currículo é muitas vezes um trabalho administrativo ingrato, que exige resistência a colegas que não estão interessados em mudar e com o tempo isso se torna exaustivo. Para os privilegiados, a única ação descolonizadora real é abrir mão dos privilégios em favor das vozes minoritárias. Parar de perpetuar a colonização com o foco egoísta na própria prática como uma correta. Mas poucos estão realmente dispostos a se engajar nesse tipo de descolonização. É difícil influenciar o recrutamento de professores, especialmente porque os novos professores são cada vez mais contratados para cargos financiados com doações, que vêm com condições. A descrição de um cargo muitas vezes limita quem pode se candidatar, sem falar em quem tem trabalho considerado mais adequado aos critérios de seleção excessivamente fantasiosos desses cargos. Os sistemas educacionais em que os estudantes pagam mensalidades transformam os alunos em clientes, permitindo-lhes exigir que os professores atendam às suas necessidades. Mesmo que as mensalidades limitem quem pode estudar em programas de dança e, consequentemente, no que é ensinado. A fragilidade desse tipo de sistema é agora mais do que evidente no Reino Unido e nos Estados Unidos. Na minha instituição, os estudantes são muito críticos em relação à educação que recebem. Estão atentos para perceber quais danças não estão representadas na sala de aula, quais estruturas teóricas não estão presentes nas suas listas de leitura e quem não está representado no corpo docente. Incluir os estudantes em processos como admissões ou elaborações de currículo ajudou muito a promover um senso de comunidade na universidade. Mesmo com o governo de direita anunciando novos cortes na educação, na esteira de medidas de austeridade desastrosas que dizimam o setor cultural, a saúde pública e a previdência social. Somando-se a isso, o desastre climático, as guerras genocidas, a ascensão do fascismo e a falta de perspectivas de emprego. Não é de se admirar que os alunos tenham problemas de saúde mental e sintam uma falta de autonomia que a repetição das injustiças do passado não alivia. Um desenvolvimento importante na transição da minha instituição de ensino profissional para uma universidade foi o fomento das habilidades dos estudantes para articular seu pensamento orientado para a prática em textos mais extensos. Textos que abrangem também outras formas de construção do significado, além das frases gramaticalmente corretas ou reconhecimentos específicos da disciplina. Com o tempo, isso resultou não apenas em mais textos sobre dança, cruciais em um momento em que a única revista online sobre dança fechou recentemente, e a única revista profissional se fundiu primeiro com uma revista de teatro e depois também com uma revista de música, mas também com um novo grupo de escritores criativos na e sobre dança. Esses textos podem ainda não desenvolver a compreensão atual das danças passadas na Finlândia, mas formaram a base para histórias futuras, expandindo os arquivos futuros da dança e incentivando o senso de agência nos próprios praticantes. Para uma língua pequena, eles também resistem à hegemonia do inglês, mesmo quando traduzidos para o inglês para um público internacional. Talvez, no futuro, possa surgir uma fusão dessas práticas com a forma como escrevemos a própria história, como Hayden White mencionou em 1966 e encorajou os historiadores a fazer há mais de meio século. Aqui a autora terminou o subcapítulo anterior e inicia uma conclusão, intitulada Uma Reprise. Falando uma língua obscura na periferia da Europa, propus aqui uma ênfase no local, que vai além dos cânones da dança artística europeia e neo-europeia. Histórias no plural, que discutem práticas corporais em seus contextos. Não como prova de algum tipo de verdade antropológica eterna ou origem, mas como tendo valor no presente e, portanto, para o futuro. As danças na periferia não são reações tardias à metrópole. Elas são algo próprio, híbrido e valioso, mudando com as pessoas que dançam. Todos vivemos em tradições inventadas e explorar essas invenções como inovações é empoderador, dando agência a novas gerações de dançarinos e estudiosos. O Centro Imperial dos Estudos de Dança, que é os Estados Unidos atualmente, é de interesse cada vez menor para mim, mesmo tendo que escrever em inglês para compartilhar meus pensamentos com Rafael Guarato, que traduz esse texto.
Nas 3 décadas em que me dediquei à história da dança e na dança, o que mais me surpreende é o quanto resta de práticas passadas que basicamente ninguém percebeu, muito menos pesquisou até agora. Reunir-se em e com corpos em movimento tem sido nitidamente importante na vida de tantos tipos diferentes de pessoas em tantos contextos. As danças movem as pessoas emocionalmente e fisicamente, embora nem todo esse entusiasmo seja apreciado. Como prática corporal e social, a dança oferece enigmas historiográficos interessantes, e traçar a história das práticas dançadas muitas vezes requer a colaboração entre especialistas de diferentes campos e de diferentes lugares. Desmantelar hegemonias ainda requer a construção de canais alternativos de discurso que quebrem os marcos teóricos brancos e desviem o pensamento da acumulação capitalista em torno de figuras canônicas. No entanto, esse trabalho está bem encaminhado, especialmente nas margens dos estudos de dança, e estou ansiosa para ouvir mais e ensinar mais, em muitas línguas, sobre as muitas histórias de dançarinos dançando.